Ao desfrutar de uma obra real, é comum encontrar fatos que guardam muitas lembranças. Invariavelmente, um conflito se desdobra na vida e esse embate se intensifica ao longo da história, perpetuando-se pela eternidade. Os passos para revelar esse conflito são delineados de forma notável no livro de 1 Reis, cujo enredo guarda paralelos com a história do rei Davi no início. Contudo, à medida que a narrativa avança, surgem algumas más decisões, lançando uma sombra sobre a trajetória dos reis subsequentes. Muitas vezes, estes acabam sucumbindo à tentação da idolatria, afastando-se cada vez mais de Deus. O ápice desse declínio moral é alcançado com o rei Acabe, cuja reputação como o pior monarca é amplamente reconhecida. Sua vilania é em grande parte atribuída à influência maligna de sua esposa, Jezabel. Um breve resumo da figura de Jezabel revela sua origem como filha de Etbaal, um rei fenício, o que a tornava uma princesa. Posteriormente, ela contraiu matrimônio com Acabe, o 7º rei de Israel, ascendendo assim à posição de rainha. Jezabel, devota do deus cananeu Rigin e da fertilidade Baal, destacou-se como uma adoradora de ídolos, detentora de influência e poder, mas também conhecida por sua natureza perversa. O capítulo do livro de 1 Reis aborda de forma incisiva a relação entre Acabe e Jezabel, lançando luz sobre suas ações e consequências. Nesse contexto, fica evidente que a influência de Jezabel sobre Acabe foi profunda e sinistra, levando-os a afastarem-se dos princípios divinos e mergulharem em uma espiral de corrupção moral. A história de 1 Reis serve não apenas como um relato histórico, mas também como uma poderosa reflexão sobre os perigos da influência negativa e da idolatria. Ela nos alerta para os riscos de nos desviarmos do caminho da retidão e da fidelidade a Deus, ao mesmo tempo em que nos lembra da importância de permanecermos vigilantes contra as tentações do mundo ao nosso redor. Assim, através da saga de Acabe e Jezabel, somos confrontados com a realidade de que as escolhas individuais podem ter consequências profundas, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor e para gerações futuras. É uma narrativa que ressoa através dos tempos, convidando-nos a examinar nossas próprias vidas e a buscar constantemente a sabedoria e a orientação divina para enfrentarmos os desafios e tentações que encontramos em nosso próprio caminho. Porém, não existia alguém semelhante a Acabe, que se entregou à prática do mal perante o olhar do Senhor, pois Jezabel, sua esposa, o instigou. Embora Acabe fosse responsável por grande parte de sua queda devido a seus próprios pecados, não se pode ignorar a influência significativa de Jezabel em sua vida. Jezabel, uma mulher pagã que não adorava o Deus de Israel, mas sim odiava-o, demonstrou sua crueldade deliberadamente ao tentar eliminar os profetas do Deus de Israel. Seu ato de maldade é incompreensível, considerando sua audácia em desafiar o Deus de Israel e tentar exterminar seus servos. Conforme narrado em 1 Reis 18, versículo 4, Jezabel ordenou que os profetas do Senhor fossem perseguidos e mortos. Mas Obadias escondeu 100 deles em cavernas, alimentando-os com pão e água. Embora seja incomum na sociedade da época que a rainha exercesse tamanha influência sobre o rei, Jezabel persistiu em sua perseguição aos profetas do Senhor. Em 1 Reis 18, versículo 19, ela convoca os profetas de Baal e de Azerá para o Monte Carmelo, onde desafia o profeta Elias. É destacado que esses profetas eram sustentados na mesa de Jezabel, indicando sua influência e controle sobre eles. O espírito manipulador de Jezabel não apenas obscureceu a autoridade de seu marido, mas também o incitou ao mal, como registrado em 1 Reis 21, versículo 25. Apesar de haver momentos em que Acabe aparentemente se arrependia e desejava seguir os caminhos de Deus, a presença dominante de Jezabel sempre o desviava.
Um exemplo marcante disso é registrado em 1 Reis 21, quando Jezabel conspira para tomar a vinha de Nabote, levando Acabe à cobiça e ao assassinato. A trama envolvendo Nabote e sua vinha é reveladora da influência tóxica de Jezabel sobre Acabe. Mesmo quando Acabe expressou descontentamento por não conseguir obter a vinha de Nabote, foi Jezabel quem arquitetou um plano sinistro para satisfazer os desejos de seu marido. Ela manipulou os eventos para garantir que Nabote fosse injustamente acusado e executado, permitindo assim que Acabe tomasse posse da vinha. Este evento ilustra vividamente como Jezabel não apenas encorajou Acabe em seus pecados, mas também agiu ativamente para facilitar sua transgressão contra Deus e seus mandamentos. A história de Acabe e Jezabel serve como um alerta vívido sobre os perigos de se deixar influenciar por pessoas de má índole e de permitir que o desejo pessoal suplante a vontade de Deus. Revela também como a ganância, a ambição e a falta de escrúpulos podem corromper até mesmo aqueles que ocupam posições de autoridade e liderança. É um lembrete poderoso de que devemos permanecer vigilantes contra as influências negativas ao nosso redor e buscar constantemente a orientação e a sabedoria de Deus em nossas vidas. A história de Acabe e Jezabel continua a ecoar através dos séculos, ensinando-nos lições valiosas sobre moralidade, responsabilidade e a importância de permanecer fiel aos princípios divinos, mesmo diante das tentações mais sedutoras. Ela engendrou uma trama para incriminar Nabote, um homem justo, de blasfemar contra Deus e o rei, o que resultou em sua morte por apedrejamento. Assim, falsamente o acusou de assassinato e roubo da vinha, uma manipulação sutil. Esta artimanha levou Acabe a adquirir a vinha para si mesmo, mas foi Acabe, não sua malévola esposa Jezabel, quem matou Nabote. Contudo, Acabe poderia ter recusado a compra da vinha e colocado sua esposa na prisão pela morte de Nabote. No entanto, devido ao seu prazer maligno pessoal e à influência perniciosa de Jezabel, ele cedeu ao seu desejo pecaminoso. Parece quase como se Acabe fosse um mero fantoche nas mãos de Jezabel. No livro de 1 Reis 18, Elias, profeta de Deus, confronta os adoradores do ídolo Baal para determinar qual é o verdadeiro Deus. Após um fracasso em demonstrar poder por parte dos profetas de Baal, Elias invoca fogo do céu com uma única oração, provando que o Deus de Israel é o único verdadeiro. Este evento enfureceu Jezabel a ponto de ela ameaçar matar Elias, forçando-o a fugir. O destino de Jezabel foi profetizado por Elias. Ela seria morta e seu corpo devorado por cães. Embora tenha tido a oportunidade de se arrepender, ela escolheu continuar no caminho da escuridão. Embora Jezabel tenha sido esquecida por muitos, seu espírito continua a existir hoje, podendo manifestar-se nas ações das pessoas ao nosso redor. Aqueles que amam suas esposas ou senhoras não devem cair na armadilha do controle. Tentar ditar cada movimento, palavra, companhia e amizade delas é sinal de estar sob a influência do espírito de Jezabel. Este aviso se estende também às mulheres, pois a Bíblia instrui a respeitar o marido, não buscando manipular ou subverter sua vontade. O espírito de Jezabel é nefasto e destrutivo porque busca controlar, mas consideremos, Deus nos controla? Ele nos obriga a fazer sua vontade, a amá-lo e servi-lo? Não, Deus nos dá livre arbítrio, mesmo quando nos chama para seguir seus caminhos. Ele não nos força, mas nos convida a escolher. Além disso, a história de Jezabel nos alerta sobre os perigos da religiosidade vazia. Cuidado com aqueles que parecem piedosos, mas não possuem verdadeiro relacionamento com Cristo. Eles podem cumprir rituais religiosos, ocupar altos cargos na igreja, mas seus corações estão distantes de Deus. Esses modernos fariseus, assim como Jezabel,
podem ser enganosos, agindo com autoridade e superioridade, mas sem a verdadeira fé em seus corações. Jezabel, além disso, demonstrou desrespeito e ódio pela autoridade divina e humana. Ela se considerava acima de qualquer repreensão, desconsiderando profetas e líderes religiosos. Esse espírito de rebelião e desdém pela autoridade ainda se manifesta nos dias de hoje, quando pessoas buscam apenas seu próprio benefício, ignorando qualquer princípio ético ou moral, em nome de seus interesses egoístas. Fiquemos alertas para não sermos seduzidos por esse espírito manipulador que se disfarça em várias formas, sempre buscando servir apenas a si mesmo. A história de Jezabel serve como um alerta vívido sobre os perigos de se deixar influenciar por pessoas de má índole e de permitir que o desejo pessoal suplante a vontade de Deus. Revela também como a ganância, a ambição e a falta de escrúpulos podem corromper até mesmo aqueles que ocupam posições de autoridade e liderança. É um lembrete poderoso de que devemos permanecer vigilantes contra as influências negativas ao nosso redor e buscar constantemente a orientação e a sabedoria de Deus em nossas vidas. As Escrituras nos advertem sobre a importância de não nos unirmos em julgo desigual com os incrédulos, pois isso pode nos afastar do caminho de Deus. Da mesma forma, devemos estar atentos para não sermos controlados por um espírito de manipulação, como o de Jezabel, seja em nossos relacionamentos pessoais ou na comunidade cristã. O verdadeiro amor, como ensinado pela Bíblia, não se baseia no controle, mas sim no cuidado e na devoção mútua. É essencial reconhecer que o controle excessivo sobre o próximo é contrário aos princípios do amor e do respeito mútuo. Assim como Deus nos concede o livre-arbítrio para escolhermos segui-lo ou não, devemos também conceder essa liberdade aos outros em nossos relacionamentos. Controlar ou manipular alguém em nome de uma suposta autoridade é uma manifestação do espírito de Jezabel, que busca subjugar e dominar, em vez de nutrir um relacionamento baseado no amor e na confiança mútua. Portanto, ao nos depararmos com atitudes controladoras ou manipuladoras, devemos estar alertas para os sinais do espírito de Jezabel. Esse espírito pode se manifestar de várias maneiras, seja na esfera religiosa, no ambiente familiar ou até mesmo no contexto profissional. É fundamental discernir essas influências negativas e resistir a elas, permanecendo firmes nos princípios de amor, respeito e liberdade que nos foram ensinados por Deus. Independentemente da ordem ou hierarquia estabelecida, é imperativo que estejamos atentos à presença de indivíduos que desafiam a autoridade, tanto nas igrejas quanto nas famílias e comunidades. Essas pessoas podem até questionar a autoridade de Deus, seguindo o exemplo de Jezabel, que frequentemente alcançava seus objetivos manipulando e controlando os outros. Entretanto, mesmo detendo poder e status como Acabe e Jezabel, isso não garante que estejam agindo corretamente. Mesmo cercados por prestígio e influência, descobrimos que a verdadeira vida boa não é alcançada através da fama ou posição social, como ensinou Jesus, que exaltou a humildade como o caminho para a verdadeira felicidade. A narrativa dos livros de 1ª e 2ª Reis, muitas vezes, não apresenta uma resolução clara. Ao invés disso, encontramos um ciclo de reis ímpios que afastam o povo de Deus. Porém, há a esperança de um líder justo que conduzirá o povo à justiça, em contraste com os líderes em busca de poder. Este clímax na história não ocorre nos livros dos reis, mas sim séculos mais tarde, com a chegada de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O espírito de Jezabel pode ser poderoso, mas o poder de Deus é infinitamente superior e prevalecerá sobre todo o mal. A presença do Espírito Santo nos capacita a reconhecer essas características e nos guia na interação com pessoas influenciadas pelo espírito de Jezabel.
Devemos orar para sermos guiados pelo Santo Espírito em nossas interações, a fim de lidar com sabedoria com aqueles que estão sob a influência desse espírito maligno. A morte de Jezabel. Elias profetizou contra Jezabel por causa do mal que fez a Nabote e com todos os profetas. Ele avisou que Jezabel teria uma morte sangrenta e que os cachorros iriam comer seu cadáver. 1 Reis 21, versículo 23. Depois da morte de Acabe, um homem chamado Jeú se rebelou e matou o rei Jorão, filho de Jezabel. Quando Jeú chegou ao palácio, Jezabel o desafiou. Por ordem de Jeú, alguns oficiais pegaram em Jezabel e a atiraram da janela abaixo, e Jeú a atropelou com seus cavalos. 2 Reis 9, versículos 30 e 30-3. Jeú entrou no palácio e comeu, depois deu ordem para sepultar Jezabel. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram seu crânio, seus pés e suas mãos. 2 Reis 9, versículos 34 e 35. Os cães devoraram o resto. A profecia de Elias foi cumprida. Jezabel morreu por ser cruel e idólatra. Ela tinha muita iniciativa, mas usou seus talentos de forma errada. Jezabel não se preocupava com o que é certo e errado. Ela manipulou e matou para conseguir o que queria. Era egoísta e não temia a Deus, características destrutivas de Jezabel. Por que os cães não comeram as mãos, os pés e a cabeça de Jezabel? O triste fim de Jezabel foi profetizado por Elias, 2 Reis 9, versículos 36 e 37. Mas o fato dos cães terem recusado a comerem o crânio, os pés e as mãos de Jezabel tem um fator simbólico importante. Segundo alguns estudiosos, essas partes rejeitadas apontam para a vida idolatra de Jezabel. As mãos são um membro usado para oferecer sacrifícios a outros deuses. 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20. Os pés são responsáveis pelo nosso deslocamento. Um idólatra usa seus pés para se desviar do caminho do Senhor. Provérbios 1, versículo 16. A cabeça representa a mente, nossos pensamentos, é a parte que comanda todo o corpo. A sobra da cabeça aponta para a mente idólatra de Jezabel. Esta condição deplorável aponta para a profecia de Elias, em que falava que Jezabel estaria irreconhecível. 2 Reis 99, versículo 37. Em conclusão, gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos vocês que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo sobre as lições inspiradoras extraídas da história de Acabe e Jezabel. Se vocês desejam continuar explorando narrativas inspiradoras e fascinantes, convido-os a se inscreverem no canal Narrativas Divinas. Lá, vocês encontrarão mais conteúdos que visam enriquecer suas vidas espiritualmente e proporcionar reflexões profundas sobre os ensinamentos divinos. Agradeço mais uma vez por seu apoio contínuo e espero encontrá-los em futuros vídeos. A paz do Senhor.